Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu vou liberar uma frase para você. É fácil a gente começar, o difícil é permanecer. Essa é a dificuldade de todo mundo. Vamos ver no reino espiritual o que Deus fala sobre isso. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Veja as duas características que Paulo ele diz para que as pessoas tenham. Firmeza, seja firme e também seja inabalável, porque a maior parte das pessoas ficam firmes quando tudo vai bem. Quando tudo vai mal, não só com elas, mas com outros, e eu vou explicar melhor o que eu estou falando, acaba todo tipo de firmeza, o amor acaba, a amizade acaba, mas Deus está falando, o diabo ele conta com a tua fraqueza, ele conta com a tua desistência. Há guerras que você perde por WO. Ou seja, você nem comparece, desistiu de orar, desistiu de crer, desistiu de estar em comunhão com os irmãos. Quantas coisas você já desistiu? No início do ano, as pessoas costumam fazer uma lista de tudo que elas querem fazer no ano novo. Mas, conforme os meses passam, já em fevereiro, a lista já foi riscada, muita coisa já desistiu. Já desistiu de cuidar da saúde, já desistiu de fazer o devocional diário, de ler a Bíblia como uma meta de ler em um ano, já foi desistindo de tudo. Mas o que eu tenho para dizer para você é que a desistência são em várias áreas e eu vou te mostrar. Há pessoas que desistem da gente nos dias difíceis. Como Paulo mesmo fala, e eu vou ler para você, em 2 Timóteo capítulo 1, Paulo fala de uma pessoa extraordinária. Tem um nome meio estranho essa pessoa, ela é extraordinária. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Você já deve estar ciente de que todos da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo, Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou as minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O que Paulo está falando é que todo mundo o deixou. Quando ele ficou ali em Roma, preso, que a maior parte das pessoas o deixaram e o abandonaram, ele até enumerou, ele falou, citou algumas pessoas, mas de repente o discurso dele muda, o ânimo dele muda, mas eu quero abençoar Onesíforo. Este homem, ele não só não me abandonou, como ele foi me procurar no meu dia mau, ele foi até Roma e ele não sabia onde eu estava, ele me procurou para estar comigo e para me ajudar. Pessoas assim, sabe, fidelidade é fidelidade com Deus, é fidelidade na sua vida de oração, é fidelidade com você mesmo, é fidelidade com os outros, isso é uma característica divina. Deus é fiel, Ele não muda, porque Ele é fiel, não tem sombra de variação em Deus. Tá tudo bem, Deus está com você, tá tudo mal, Deus está com você. Então isso tem que fazer parte da sua vida. Tá tudo bem? Você está com a pessoa que você ama. Tá tudo mal? Continue com ela. Ligue, telefone, ore, vá visitar. Isso faz parte de ser cristão e de fazer a diferença. Onesíforo, ele pode nunca ter pregado, ele pode nunca ter sido conhecido. Se ele tivesse redes sociais, talvez ele tivesse pouquíssimos seguidores, mas a recompensa que ele vai ter no reino espiritual e no porvir, na eternidade, é algo que não dá para dizer, é algo extraordinário, porque ele está sendo rico em Deus e por isso ele vai ter grande recompensa. Ele viveu grande recompensa. A bênção de Paulo sobre a vida dele já diz tudo. Mas tem mais, eu gostaria de ler o que a fidelidade, o não deixar, o não abandonar, em Hebreus capítulo 11, falando sobre Moisés. No versículo 27, pela fé, Moisés,
abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Você está vendo o que aconteceu? Por que Moisés ele teve unção, a presença de Deus? Porque aqui está escrito que ele ficou firme. Mesmo diante da fúria das trevas, ele ficou firme em Deus. E o que é ficar firme em Deus? Crer que Deus iria protegê-lo. Crer que Deus iria proteger não só ele, mas a sua família. Crer que a palavra de Deus se cumpriria e que o povo, mesmo com toda essa ira, com todo esse mover das trevas, Deus iria libertar o povo conforme Deus ordenou que ele falasse. A fidelidade de Deus fez com que este homem tivesse um nível de fé inabalável. Isso é ser fiel. Ter fé inabalável e é uma característica, você precisa, você não é uma pessoa que é como o vento, que leva embora, como uma folha, que vai conforme o vento, não, você é inabalável, você fica firme, tá lá o vendaval, mas você tá firme olhando para Jesus, como Pedro depois no final aprendeu. Tempestade, tem que olhar para Jesus. Tempestade, tem que segurar na mão de Jesus. Então, você vê que eu preciso desenvolver na minha vida fidelidade às pessoas, mesmo que as pessoas não sejam fiéis, mas eu vou ser. Então, fidelidade às pessoas, fidelidade a Deus, fidelidade à promessa. Ele está falando, seja firme e inabalável. Repito, é o versículo que começamos esse devocional. Firmeza, você ser firme e inabalável é tudo o que as trevas temem. Porque uma pessoa que é firme e inabalável como Moisés, ele achava que Moisés nunca daria em nada. Ele tudo bem, está dentro do palácio, mas ele não sabe quem ele é, se ele é hebreu, se ele é egípcio. Agora que ele decidiu que ele é hebreu, os hebreus o rejeitam, não estão dando crédito a ele. Mas só que ele não contava com essa firmeza de Moisés. Se as pessoas me aceitam ou não, eu vou obedecer a Deus. Se as pessoas me aceitam ou não, a palavra de Deus vai se cumprir, porque fiel é aquele que prometeu. Você tem coragem de dizer, fiel é aquele que prometeu? Mas eu separei um último caso para você. E o último caso é Eliseu. Eliseu, servo de Elias, o futuro profeta. Quando chegou o momento final de Elias, Elias começou a caminhar. E quando Elias começou a caminhar, Eliseu ele sabia que esse era o momento que Deus iria retirar Elias. E ele ficou firme e inabalável. Ele não sabia quando, como Deus iria retirar, mas ele sabia uma coisa, eu quero ficar com Elias até o fim, e eu quero receber toda a unção que eu, durante todo esse tempo, eu almejei. Então, Eliseu, quando Elias falava, pode ficar aqui, em todas as etapas que Elias foi, ele falava, pode ficar aqui, agora eu vou para o Jordão. Não, eu vou contigo. Não, fica aqui, eu vou para Betel. Não, eu vou contigo. Essa firmeza de Eliseu fez com que ele tivesse uma recompensa final. Qual é a recompensa? A recompensa de receber a unção de Elias em dobro. Ele disse, eu quero em dobro aquilo que Deus te deu. E Elias falou, ok, se você conseguir ver a capa que está sobre mim cair, então ela é tua. E Eliseu viu, e a capa caiu. E com esse poder que ele recebeu, com essa graça que ele recebeu, ele pegou a capa, ele abriu as águas do Jordão, assim como Elias tinha feito quando eles passaram. E quando ele tocou no Jordão, o Jordão abriu. O que eu quero te dizer é que, para aqueles que são firmes e inabaláveis, escolhem, estou com sono, mas eu vou orar. Eu estou cansado, mas eu vou orar. Isso é ser firme e inabalável. Então Deus está falando, vai cair sobre a sua vida uma capa de unção, de poder e autoridade. E aí você vai colocar, quando você orar, vai ser uma oração de muito poder explosivo. Então, quando você orar, vai ser como a capa de Eliseu, que toca as águas e elas se dividem. Então, quando você orar, os teus problemas vão ser tocados pelo poder e autoridade que flui de uma oração daqueles que são inabaláveis. E então, você vai viver um outro nível com Deus. É isso que Deus está te convidando hoje. Quer viver outro nível? Então seja firme e inabalável
em nome de Jesus. Coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração e que entre esses pedidos esteja: Senhor, me ensina a permanecer, me ensina a ser firme e inabalável. Vamos orar? Senhor, eu creio no Deus de milagres e eu quero clamar que cada um aqui possa ter uma experiência não de desistência, mas de firmeza e de permanecer inabalável. Senhor, eu quero clamar que hoje, nesta manhã, a capa que o Senhor colocou sobre os ombros de Eliseu esteja sobre os ombros de todos que escolhem hoje serem firmes e inabaláveis. Uma capa de poder e de autoridade para tocar, Senhor, em situações irreversíveis e elas se tornarem o caminho do milagre. Em nome de Jesus, que cada um aqui possa experimentar este caminho do milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que você possa ter essas duas características celestiais e viva o novo mover de Deus. Que a graça e o poder de Deus esteja sobre você. Deixe o seu like e compartilhe com muitos.